Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o futuro da mobilidade urbana, na verdade, através de carro elétrico, né, de vans elétricas. A gente trouxe um convidado muito especial, que é o cofundador, COO, CMO. Esqueci de alguma coisa, meu amigo? Severino. O Severino, né, da Aero Mobility. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar. Muito bacana a gente poder falar sobre um assunto que está tão em alta, na verdade, né? E é um orgulho muito grande até para nós, na verdade. A nossa cidade está sediando aí uma tecnologia que com certeza já vai estar mudando o Brasil. Júlio Balbinotti, prazer em te ter por aqui. A gente já é conhecido e amigo de longa data, né? E conversa sobre essa questão da mobilidade urbana há um bom tempo. E aí estava faltando agenda para a gente sentar e conversar um pouco sobre isso daí e passar também, né, para os nossos clientes, os nossos telespectouvintes aí do canal, que tá bem interessante. A gente começou como um projeto, brincando, e começou a dar certo, e tá indo legal. E a gente vai unir o útil ao agradável, né, Júlio? Conversar um pouco sobre a mobilidade e o futuro do elétrico no Brasil aí. Legal. Júnior, Rony, eu fico feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa nossa história peculiar, claro, que tem cara de Caxias, tem cara da nossa cidade, uma cidade empreendedora, que a gente sabe o quanto sofre. Nós estávamos falando aqui no off, né, o quanto a cidade sofre, muitas vezes não tem um apoio e tudo, e mesmo assim parece que a dificuldade ajuda a desenvolver, né? Vocês já estão numa jornada aí muito mais longa que a nossa, a gente está se estabilizando no mercado, então é um prazer poder estar aqui junto com vocês, com o Rony aí, meu brother, para a gente poder compartilhar essa nossa jornada aí, curta, mas emocionante. É legal, né? E eu acho que já entrando um pouco na conversa, é assim que a gente faz, né, Júlio? É um bate-papo aqui, mais um pouco a gente tem uísque e charuto para conversar e ficar horas conversando e a galera nos curtindo. Pô, na minha vez é água. Sacanagem. A gente vai evoluir para isso. Eu venho de novo daí. Eu acho que já tá no cerne, né, do caxiense, a nossa cultura italiana aí, trabalhar na dificuldade, né? A gente estava conversando mesmo aqui no off sobre as dificuldades que a gente tem em conseguir o incentivo e o apoio para fazer as coisas, né? Então a gente é muito teimoso, né? Muito teimoso. O sangue italiano aí, a gente é muito teimoso e vai insistir até. E vários clientes nos perguntam, né? Por que vocês estão no Rio Grande do Sul? Por que vocês estão no Caxias do Sul? A maioria nos pergunta, a gente está indo agora para o Mundo Logística lá em São Paulo em outubro, né? De novo, né? Segundo ano que a gente está indo. Vamos palestrar sobre logística, sobre o futuro da logística, e vários clientes nos perguntam pelo Brasil inteiro o que vocês estão fazendo lá no Sul. Eu disse, cara, é porque a gente gosta de chimarrão e churrasco, né? Então a gente ainda insiste. Ou vinho polenta, né? Ou vinho polenta, depende da passar frio, a gente gosta. A gente gosta de passar frio, comer anolini, enfim. Mas é porque a gente insiste muito, né? A gente é muito bairrista, a gente está conversando com a dificuldade que a gente tem em abrir mão do nosso estado, em abrir mão da nossa região em prol de uma coisa melhor, mas fatalmente uma hora a gente vai ter que tomar algumas decisões mais difíceis, né? Sem dúvida. E levantar voo. Excelente, meu amigo Júlio. Vamos lá, então, só para te entender, hoje o público que nos ouve, né, o pessoal que consome o conteúdo da ConnexLog, a gente chama de ecossistema ConnexLog, né, que é tanto os nossos clientes e a galera que presta serviço para nós. Hoje a gente movimenta mais de 300 pessoas, na verdade, para toda a operação ConnexLog no Brasil todo, né. Então eu vejo tanto que esse nosso assunto que a gente traz hoje é tanto relevante em relação à tecnologia, em relação à inovação, mas também, na verdade, com oportunidade de negócio para a Aero, tá? O que a gente tem hoje são mais de 150, na verdade, agentes, né, que movimentam carga aí para a ConnexLog, que fazem o first e last mile, né? Então, que aí entra 100% aí o assunto que eu acho que é top, bastante relevante. E vamos lá, para começar. O que é a Aero, meu amigo? Bom, nós somos uma empresa que se desafiou a conduzir uma revolução na mobilidade urbana sustentável. Então, a nossa palavra e nosso propósito, mas o que quer dizer? Nós queremos ser o fornecedor de tecnologia, de serviços, de inovações para as empresas que operam dentro dos centros urbanos, com todas as dificuldades que existem. Então, hoje, a gente tem um público muito forte no e-commerce, né? E, por consequência disso, o nosso primeiro produto é uma van elétrica,
né, de uma delivery van, estilo van americana, né, de entrega. Então ela tem todos os conceitos de produtividade, né? Os americanos, a gente falava dos americanos também, né? Eles são campeões de eficiência, de produtividade, muito porque a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. Né? Eles então, têm que ser eficientes, né? cara, tudo Cada segundo importa. Então, é inegável que o motorista está operando com um veículo, uma delivery van americana, ele tem uma condição de trabalho melhor do que o nosso motorista, que acaba operando com um veículo tradicional que não foi feito para entrega urbana, que muitas vezes é uma van, como as próprias montadoras chamam, uma van multipropósito. Então a van multipropósito faz tudo. O cara tem uma floricultura, o cara tem uma oficina mecânica, transporte escolar, ele usa aquela van para isso. As vans americanas, inclusive, tem algumas que não tem porta, né? Não tem porta. Algumas da UPS não tem porta, já é aberta já para evitar aquele problema, que eles não têm problema do roubo que a gente tem aqui, que vocês inovaram, né? Também. Então a gente trouxe esse conceito, né? A gente se considera uma empresa aplicadora de tecnologia. Me perguntou das baterias, né? Nós não temos planos de desenvolver bateria, então a gente vai usar a bateria sempre da melhor tecnologia que a gente conseguir encontrar para aplicar aqui, visando, diferente do que acontece num carro esportivo ou numa performance, a gente olha realmente durabilidade, a gente olha confiabilidade para poder proporcionar para o cliente que está adquirindo um bem caro. Pô, tu vou ficar 5 anos, vou ficar 10 anos com esse veículo. Cara, tem que ficar 5 anos, 10 anos sem se incomodar com a bateria. Né? Então, a gente pode até falar de bateria, que é um tema ultra popular, aí, que quer saber, né? Ah, porque vai explodir, porque pega fogo. As minas, não sei o que tem de cobalto, né? Então, se fala muitas coisas aí que não necessariamente se aplicam a todos os produtos, ou são verdade de uma forma geral. E acho que tem bastante tema para a gente tratar. Voltando, Aaron, que é a tua pergunta, então a gente produz essa van. A gente conseguiu alguns clientes já na nossa jornada, focado, claro, no e-commerce nesse primeiro momento, né? As empresas que são os embarcadores de entrega, então a Amazon, Mercado Livre. Vocês já venderam vans na pré-estreia, né? O projeto foi vendido. Não é um exemplo muito bom, né? Mas o Eike Batista disse que só ele e a Microsoft ganharam dinheiro com o Excel, né? O PowerPoint. Eu também. Nós também conseguimos. Muito menos do que eles, claro. Né? Mas a gente conseguiu o nosso seed money, que financiou o início da operação, com uma apresentação de PowerPoint. Então a gente começou... normalmente quando eu participo dos podcasts, eu posso falar do veículo elétrico também, mas a conversa às vezes acaba indo pro negócio do empreendedorismo, da startup, como é que funciona, como é que eu abro meu negócio, eu consigo captar dinheiro, como é que vocês fizeram? Então a gente também fala um pouquinho disso quando a gente tem... Porque é um assunto bem relevante, né? Porque, convenhamos, né? A gente está no Brasil, né? Não é nada muito fácil, né? Não é nada muito fácil de a gente conseguir startar e empreender no Brasil. Complexo. E pelo que a gente já conhece, a Aero se tornou um case em Caxias do Sul, então a gente ouve falar, a gente escuta, a gente lê, a gente vê a respeito, a gente entende o nosso cliente, né? Inclusive Isso. A gente ouve um pouquinho relacionado à fundação, a como foi criado, né? Mas eu acabei de ver, na verdade, um vídeo que foi inclusive horas, não foi a diferença ali em relação a tu e outra pessoa. Como é que surgiu? Eu já sei a história, né? Mas conta pra nossa galera aí como é que surgiu a ideia, da onde surgiu a cor. Não foi que nem eu, né? Que acordei um dia e resolvi montar uma empresa turística. Foi mais ou menos assim? Tu sim é doido. Não, então a gente iniciou, né? Quando a gente iniciou, nós trabalhávamos numa empresa tradicional aqui de Caxias, fabricante de veículos. Então eu trabalhei por 15 anos nessa empresa e eu já selei meu sócio por 25 anos. Então a gente saiu no momento de pandemia, então a empresa estava fazendo um layoff dos profissionais e a gente acabou saindo os dois com um intervalo de 5 minutos de diferença. Foi minutos? Minutos, foi. Então, o que aconteceu? Nesse momento, tu compartilha o luto ali. Saímos, o que vamos fazer? E o que aconteceu é que a gente começou como empresa de engenharia, cara. Nós trabalhamos nossa vida inteira fazendo isso, desenvolvendo produto e tal. Vamos desenvolver produto para outras empresas? A gente pode também. E a gente iniciou como empresa de engenharia, começamos a fornecer serviço. Naquele momento, essa empresa layoffou bastante gente, então vários saíram e normalmente no processo de layoff, no momento de crise, né? Essa empresa, uma fabricante de ônibus, na pandemia, a indústria do ônibus sofreu muito. Então, a empresa acaba desligando aqueles que são os maiores salários. Então, os que têm mais experiência, não necessariamente, mas muitas vezes. Então, a gente conseguiu puxar para trabalhar com a gente um time muito qualificado. Pegou a galera do topo da pirâmide. A galera do topo da pirâmide. Então, um time muito qualificado,
um time que tinha capacidade de desenvolver produto, a gente foi fornecer. E talvez fornecendo, a pandemia tem muita coisa ruim, né? Mas tem uma coisa boa que foi o trabalho remoto. Tá? Isso ele nos ajudou a conseguir. Pô, eu jamais ia conseguir ter uma empresa de engenharia em Caxias do Sul, né? Fornecendo serviço para o mundo todo. Né? O nosso cliente mais relevante talvez foi a Alexander Dennis, que faz os ônibus de 2 andares, aqueles vermelhos de Londres. Sim. A gente forneceu serviço de engenharia para eles. Cara, que legal. Então chegou um momento que a gente olhou para dentro de casa e falou: caramba, velho, tem muita gente aqui que. Às vezes o cara era talvez o top 5 na sua área no Brasil, tá trabalhando com a gente aqui. Não sei fazer uma coisa nossa, cara. O que nós vamos olhar? E aí a gente olhou um mercado, que era o e-commerce, que estava explodindo. A gente disse, cara, será que não dá para fazer alguma coisa com esses caras aí? A gente começou a reparar o cara chegando para entregar na porta da nossa casa com um veículo, que é o que a gente estava falando agora, que não era ideal. E aí o cara tem a oportunidade de viajar é uma coisa muito boa, né? Se tu viaja com uma cabeça, vou tirar férias e gastar dinheiro. Se tu viaja com uma cabeça boa, tu viaja olhando oportunidade. Lá fora tem coisa que tu não vê aqui no teu dia a dia. E para quem viaja, vai nos Estados Unidos, tu vê, cara, a qualidade de vida que tem um motorista, de trabalho que tem um motorista lá é outra coisa. É outra qualidade. Né? O cara tem uma condição de trabalho muito boa. E a gente olhava e dizia, cara, a gente pode proporcionar algo para o nosso motorista daqui. Já que as montadoras tradicionais, elas, no Brasil, sem críticas a nenhuma estratégia, pelo contrário, quem sou eu para criticar, mas não estão focadas em desenvolver esse veículo dedicado, talvez porque nem seja um mercado tão grande. E tu sabe a dificuldade que tu tá tendo para implementar isso daí dentro de uma cultura, né? Às vezes o cara nem quer. Ele diz, não, mas tá bom com o meu carro aqui e tal. E aí a gente falou, vamos aceitar esse desafio, vamos. E a gente começou esse projeto e bota embaixo do braço, que nem foi o processo, apresenta. A gente tem um número aqui 150 vezes, eu acho que foi mais, cara. Quem tomou não esquece, né? Isso aí, 150 vezes. Que a gente ouviu não. Às vezes um não mais educado, às vezes um não tão educado. E foram os grandes cases, os grandes players já foram direto ou foram indo devagarinho? Nem sempre tu consegue abrir a porta do cara, assim, ainda que o nosso assunto era um assunto que eu digo um assunto sexy. Todo mundo quer saber disso aí. E na época estava também em alta a questão do elétrico, né? Já estava começando a vir os elétricos, foi o quê? 21? Estava começando os elétricos, carros elétricos, já estava começando a história dos carros elétricos, né? Ela já nasceu como uma van elétrica ou ela nasceu primeiro? Não, desde o início a gente já cogitou que fosse elétrico. Sempre elétrico. Até porque a eletrificação, ela permite... hoje o componente mais custoso de desenvolvimento, de custo de peça também, mas de desenvolvimento do veículo é o motor. Né? Então tu pega o carro da BMW, da Audi, da Mercedes, lá, carros que são carros topo de linha. A partir do motor. Eles compartilham o componente. Então o cara que fornece a tela, a telinha lá da BMW é o mesmo que fornece para a Audi, é o mesmo que fornece para a Volkswagen, para a BMW. O software é o mesmo. O câmbio às vezes é o mesmo. Agora, o motor, cada um tem o seu. Então, esse... É o que diferencia uma marca da outra. Às vezes tu tem 20 anos para tu desenvolver um motor no nível de eficiência que tem hoje, muito dinheiro. Quando tu vai para o elétrico, essa tecnologia está mais disponível, quase que no auge da nossa ignorância lá em 2021 a gente dizia assim, cara, é só pegar as peças, juntar... Só juntar tudo, play e vai embora. Não é isso. Não é mesmo. Não é bem assim, mas assim... E vocês, no caso, a indústria tradicional está focada no motor, vocês estão focados na eficiência da bateria. A gente acaba trabalhando em desenvolver, e não só da bateria, o melhor veículo possível. Né? E não necessariamente tu vai projetar um veículo, eu trabalhei em empresa que fazia isso. A primeira coisa que tu vai olhar é qual que é a melhor posição do motor. Porque ele vibra, então tu tem que botar o coxinho para ele não vibrar, para ele não passar a vibração para a carroceria. Né? Então tu vai colocar ele numa posição que ele consegue pegar o ar para se refrigerar. Ele tem que estar numa posição que o escapamento... Então tu coloca ele no melhor lugar que tem do veículo. Depois tu constrói o veículo a partir dele. Sim, e aí o elétrico é a partir da bateria. Tu pode fazer a partir de qualquer coisa. De qualquer porque a bateria pode botar onde ela bota, no teto, bota atrás, tu bota onde tu quiser. E essa premissa eu acho bacana, na verdade, né? Que tu até comentou outras vezes em relação a, normalmente, parte do motor, e aí realmente se desenvolve o veículo para comportar aquele motor, mas o objetivo da Aero, na verdade, é fazer com um carro eficiente. E aí sim, a partir disso, montar o carro para que funcionasse dessa maneira para o motorista, para agilidade, para eficiência. Aí, né? Eu brinco que o primeiro componente de projeto da indústria tradicional, o motor, para nós foi o motorista. Então eu botei o motorista na melhor posição que ele podia estar.
então ele está mais para frente, ele enxerga melhor para manobrar, né? Ele tem os espelhos, a gente tem a versão com câmera também que ajuda. Ele está numa posição em que o banco está um pouquinho mais alto, então ele não está projetado para dirigir 3 horas. E ele tá, para quem não conhece aí, a Arrow tem que dar uma olhada, ele é, como é que você chama aquele... Ele caminha dentro, né? Walking van. Walking van. Tu caminha por dentro. Tu caminha por dentro, entra, é tudo por dentro dela e inovaram com a pulseira, né? A pulseira é legal, né? Não abrir e fechar, né? A pulseira ajuda. Aqui a gente ainda não pode ter as vans, deixar as vans abertas, que iam sumir os pacotinhos de mercadoria de dentro. Né? E nós temos até um vídeo que a gente mostra, eu tento ocultar a marca, de uma entrega que eu filmei aqui em Caxias o cara fazendo. Então ele sai, ele tem que dar toda a volta no veículo, ele abre a porta traseira, tem que abrir aquela porta, expõe toda a carga. Então eu filmando ali disfarçadamente consegui enxergar tudo que estava dentro da ladeira. Aí ele tira um pacote, ele coloca no chão o pacote. Quando ele vai fechar a porta bate no pacote e derruba. Então se é algo frágil pode quebrar. Ele fecha, ele dá a volta para ir lá trancar o veículo, deixar a caixa ali no chão. E quando ele volta, a caixa, graças a Deus, está ali, ninguém levou, mas ele já perdeu tempo. Isso tudo foi criado observando esses detalhes, né, Júlio? Essas questões esses detalhes da entrega, a gente sabe a dificuldade que a gente passa com a entrega final, né, nas vans e tal, é bem complexo. Na carga expressa, né, ela é uma carga, eu vou querer falar aqui do negócio de vocês, pelo amor de Deus, uma carga mais dedicada. Então, sim, tu tem mais tempo. Tu tem mais tempo. Agora o cara sai para entregar 200 pacotes. Cara, esse cara não quer perder tempo. Se ele puder jogar o pacote, infelizmente, ele precisa fazer, porque se ele não fizer as entregas, ele é penalizado lá na frente. É. E isso uma dúvida agora, não te perguntei off, queria te perguntar na hora mesmo, para captar alguma coisa. Tem algum projeto de van menor ou não? Tem, claro, claro. O nosso propósito é revolucionar, né, a mobilidade urbana sustentável. Então, se amanhã ou depois a entrega for feita por teletransporte, eu faço a brincadeira aqui, cara, vou deixar de ser montador e vou virar empresa de teletransporte. Porque eu quero ser o cara que provém a tecnologia, né, que traz a tecnologia, que desenvolve a tecnologia, que aplica a tecnologia mais moderna possível. Imagina que legal a gente, imaginando o Arrow One, né, que é a grandona, fazer um Arrow 2, que é uma pequenininha, né? Quanto mais mobilidade, melhor, né? Claro. Não, e tu pode analisar assim, ó, eu até comentei com vocês de um outro cliente que a gente tem que ter uma dificuldade, né? Ah, o cara tem um problema. O que a gente tem capacidade de fazer que a montadora tradicional também não tem? Eu vou lá olhar a dificuldade dele e vou propor algo dentro do que eu consiga fazer. Legal. Porque nós temos essa veia de empresa de engenharia ainda. Claro. Então eu vou engenheirar o meu produto, eu ainda trabalho com baixo volume, para melhor aplicação daquele vai cliente. personificar um produto para ele, por uma grande escala. Se aquilo vai viabilizar uma venda, daqui a pouco dá para fazer. Daqui a pouco outra. Porque não é só, às vezes aquela dor ali do cara não é dele. Não, a dor nunca é sozinha, né? A minha dor... Começou a compartilhar, tu viu que tem mais gente... 1, 2. E na verdade eu também não vou falar nome, mas a gente tem um cliente que é exatamente o mesmo caso que tu comentou. A gente tem que buscar, lógico que ao longo do relacionamento com o cliente tu vai entendendo os parâmetros ali, enfim, as particularidades, né? E no início da operação era uma carguinha pequena, que a princípio numa Fiorino ia, no veículo pequeno ia, porém na empresa a gente só consegue carregar através de doca. Sim. Então eles nem permitiam que entrasse um veículo pequeno no pátio, porque isso ia estrovar, isso ia atrapalhar ali a operação. Então a gente tem que enviar um veículo maior, alto, justamente para poder encostar na doca e fazer o carregamento. Depois tu faz a transferência para o pequeno. Faz a transferência para o pequeno para poder seguir para o aeroporto, enfim. E isso onera custo para o cliente, não tem, né? E essa questão de, na época, no começo, quando começaram a lançar, como é que foi essa questão de custo para vocês aí? O levantamento de investimento, assim, a gente tinha alguma experiência já, até porque trabalhamos muito tempo fazendo isso, então a gente tinha uma boa referência de valor de desenvolvimento. O que realmente nós tinha pouca referência é de valor de produto. Valor final, né? Pô, quanto é que vai custar esse negócio? Vou cobrar o quê? Vai fazer que nem eu na época, vezes 2? Vezes 2, né? Quanto é que vai custar esse treco? O que eu vou botar aqui, né? Um dos meus sócios, o Marcelo, né? O meu sócio que nós saímos junto da empresa, que a gente foi desligado junto, é o Jocelyn. Ele engenheiro também, eu sou bacharel em engenharia, não sou engenheiro, ele é engenheiro mesmo, engenheiro de terno e gravata. E o Marcelo, o background dele é finanças, né? Então, ele é um time bom. Um time bom, a gente é multidisciplinar aí. É uma das coisas que eu acho que é uma das qualidades que a gente tem ali, porque a gente tem para fazer. Cara, eu não ia conseguir fazer tudo sozinho. Né?
ia ser talvez difícil trazer uma outra pessoa, nem eles iam conseguir fazer sozinho, muito menos sem eu, né, que sou o melhor dos três, claro. Brincadeiras à parte, isso foi uma coisa que deu certo, né? Aí o Marcelo, ele foi montando, cara, eu tenho um background de gerenciamento de projetos, a gente foi organizando, mas o custo do produto, cara, porque eu posso comprar bateria, eu podia comprar bateria na época, por esse valor ou por esse valor. Será que eu estou comprando mal, estou comprando bem? Como é que eu especifico isso? Se eu tiver volume ou baixo? Então a gente teve que correr muito risco ali. Porque se eu dou um preço muito alto, eu não fecho o negócio. Se eu dou um preço muito baixo, eu perco dinheiro no longo prazo. E eu não tinha dinheiro nenhum para perder. Né? Nós estávamos aprendendo ali a ser empreendedores. Então a gente teve que correr risco, não adianta. Não tem o que fazer, né? Não adianta, vamos ver no que vai dar. Fazer um tabuleiro ali, começar a montar as pecinhas e dizer, beleza, eu acho que é esse, fechou? É esse, vamos. E tu sabe que a gente descobriu, a gente foi descobrir depois que a gente tinha fechado o negócio que não ia dar certo. Cara, não vai dar custo, velho. Olha quanto custa a bateria, olha o imposto de importação que a gente está falando, olha isso, e aí a gente teve que começar a buscar alternativa. Cara, como é que eu faço para importar esse componente? Se eu conseguir fazer uma pré-montagem e trazer ele já pré-montado da China, que a gente traz bateria da China, eu vou conseguir ter algum benefício? Muda o NCM. Na época, os veículos prontos que vinham para o Brasil, eles tinham 0 de imposto de importação. Então era muito difícil tu competir com os outros caras. É difícil, né? E como é que a gente faz essa E as baterias tinham os impostos, né? Para trazer tinha 35% de imposto de importação. E não conseguia na época comprar bateria aqui dentro já. Ou se tinha, era muito mais caro. Né? Até tinha algumas empresas que faziam, mas assim, dentro do que a gente precisava que fosse feito, não ia nos atender. Tu que tá nesse meio, não tem fabricante de bateria ainda no Brasil? Tem, cara. Tem. Normalmente tem até mais de um. Traz a célula pronta, né? Que a bateria, as células montam os packs montam a bateria. Então tu organiza dessa forma. A célula é quase como se fosse uma pilha. Sim. Né? Ela tem o positivo e o negativo ali, depende do tamanho, tem menor, maior, mas ela é uma pilha. E aí normalmente o pessoal compra essa célula, compra as pilhas como se fosse e monta as pilhas, coloca elas operando, se comunicando, faz a comunicação eletrônica delas. Isso normalmente é feito no Brasil aí pelas montadoras. Daí já montam aqui. Mas e tem as prontas que vêm da China também. Vem o pack pronto já. Isso é uma das nossas fortalezas que a gente diz que a gente acabou optando pela CATL, fornecedor de baterias, que eles são em volume o número 1 do mundo. Eles têm nível de tecnologia top, né? Não dá para dizer que são o número 1, porque tem outras boas também, né? Mas eles têm um nível de tecnologia. Mas ainda é muito competitivo trazer de lá, né? Ainda é muito competitivo. Muito, porque invariavelmente eu não compro uma bateria específica para mim. Eu compro uma bateria que é produzida para outras aplicações também, de outros veículos na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Até acho que nos Estados Unidos o nosso tipo específico de bateria não tem. Mas tem na Ásia e tem na Europa. E agora na América do Sul aqui com a gente. Então, e outros players também usam o mesmo tipo de bateria que eu aqui. Então, eu consigo ter o volume que eu não tenho como montadora no início, né, como fabricante no início, usando uma peça que ela como se chama, uma peça de prateleira. E o mercado já está olhando para esse modelo de negócio das vans elétricas. A gente estava conversando aqui também antes, né? Os carros estão em alta, né? A gente invariavelmente, o Habib fala muito sobre se você não tem um carro chinês, você vai ter. Todos nós teremos um dia um carro chinês. Isso é inevitável, né? Já está acontecendo essa mudança. E como é que está o mercado assim das vans? Tu tem visto alguém se movimentar? Porque a gente mesmo conversou, na China eles não têm esse hábito, né? Eles trabalham com veículos menores e mais carros. E aqui tu tem visto alguma movimentação? Tu sabe que até só fazendo um comentário dizendo o que tu falou, às vezes o cara diz assim, não, eu não vou ter um veículo chinês, que o Sérgio Habib diz que todo mundo vai ter. Mas a gente vai no fornecedor, que às vezes é um fornecedor marca europeia, né, ou marca americana, e todas as peças que ele compra vêm da China. Daí ele monta, bota a marca dele e vende, e daí tu bota no teu carro, às vezes até um carro de luxo, e tu diz assim, eu não compro carro de marca chinesa. Mas estou andando em componentes chineses. A China é a fábrica do mundo, né? Então, não tem mais como escapar deles. Né? Os Estados Unidos vai se reindustrializar agora com as políticas atuais? Vai, mas assim, cara, os chineses é difícil competir, né? Eles estão bem posicionados. E quando fala de eletrificação, mais ainda. Né?
E assim, quando a gente fala de veículo comercial, vamos chamar de veículo comercial, não só de van. Então, a entrega, o Brasil tem a característica muito de fazer entrega de Fiorino. Já que tu falou do nome, eu falo também. Tá, então, a Fiorino, ela é o carro-chefe hoje. 50% do mercado é Fiorino. Até porque ela existe desde 90, né? Tem cara com Fiorino de 92 e com 300 mil quilômetros. E ela tem um nível de confiabilidade. Ela tem outras marcas que fazem o estilo Fiorino. Mas a galera prefere comprar Fiorino. Então tem uma aura ao redor desse produto aí, que é inegável, né? Mas o que a gente vê, por exemplo, né? Se dá para citar os nomes das outras montadoras, sim, acho que não tem problema. A Ford trouxe a e-Transit. Inclusive vendeu algumas 100% elétrica. 100% elétrica. O e-Transit é do 100% elétrico. A Mercedes trouxe a Sprinter também. Ainda não sei de negócios de alto volume que eles fizeram, mas sei que estão comercializando. Tudo van. É a van tradicional, né? Ela tem o prejuízo, na minha opinião, de ser um projeto igualzinho da van tradicional. Só meter as baterias lá embaixo. Tiraram o motor e botaram o motor elétrico e as baterias no lugar. Né? Foi improviso, parece, né? Não foi um projeto feito. O Marcelo, meu sócio, que disse que é o seguinte: a empresa quer comunicar que ela tem preocupação com o meio ambiente, com tecnologia, não precisa nem só meio ambiente, quero parecer tecnológico. Quando tu pega uma van tradicional que tem a versão a combustão, é a mesma coisa que tu tem um irmão gêmeo, que ele vai nas festas, briga, arruma confusão, tá devendo, e tu leva a culpa, porque tu é igual a ele, né? É isso aí. Exatamente. Até a gente vai falar depois um pouquinho sobre ESG, né, que é um assunto bem preocupante, né, ainda mais na atual conjuntura que o mundo tá, né? E a gente realmente olhando para o projeto Aero, é um projeto desenhado para isto, né, para este fim. E tu fazer uma gambiarra, né? Ok, mercado é mercado, né? A gente sabe como ele é competitivo, mas a gambiarra, ela sempre é uma gambiarra, né? Sim. O ESG, na verdade, né? Há tempos a gente já vinha falando, para dar certo esse encontro aqui foi meses, né? de tentativa, de conversa. Tem que ver o nosso marketing, então quanto ele cobrou a Jordana, a gente fala com vocês lá. Antes de ela já começar, né? Tá certo. E o ESG, ele é uma sigla que está cada vez mais presente, ele complementando o assunto, na verdade, sobre será que sim ou não, né, do movimento em relação a vans elétricas. O ESG, né, ele tem uma pegada assim verde, claro, mas ele tem muita... O S e o G ele também é muito importante, na verdade, né? Totalmente. E na Conexlog a gente tem movimento aí que a gente apoia atletas, a gente tem patrocínio, na verdade, para ciclista, a gente tem patrocínio aí para natação, a gente tem para dança, a gente tem diversos... Arte, cultura. Até para quem não sabe, os nossos telespectadores, o que é ESG, que uma vez eu me peguei apertado com essa história. Uma vez me perguntaram o que era ESG, eu fiquei mudo. Environment Social Governance, né? Em português? Meio ambiente, governança e social. Então o ESG ele se complementa. E na Conexlog o ESG ele é um ponto alto de fato. E a gente vem conversando muito para o ele se tornar também a prioridade nossa. Isso aí, a gente já conversou bastante também com o Júlio sobre isso, né? Eu particularmente sou um entusiasta de carro elétrico, né? Tenho carro elétrico, inclusive. E eu acho que não tem como a gente escapar. A questão de meio ambiente, para mim, na minha concepção, é inegável a qualidade, né? Apesar de ter os negacionistas, né, dizendo que, ok, mas o componente, mas um carro a combustão, ele promove muito mais problema do que as baterias do carro, sendo que as baterias, elas duram anos, e já tem na China as baterias que estão em desuso viram powerbank para outros carros. Né? Nos Estados Unidos também a Tesla tem isso. A Tesla também tem, né? Eles viram megas powerbanks assim para carregar os carros. É o BES, acho que é o Battery Energy Storage. Alguma coisa assim, né? E tu vê hoje, Júlio, o impacto na sociedade, enfim, esse mundo, porque como tu tem muito mais informação que nós, né, os leigos aí, ou consumidores do mercado elétrico, na verdade, né? Tu já vê impacto social nesse movimento eletrificado que a gente tem visto, não? Tu sabe que Tu falou uma coisa legal, né? O ESG, os caras falam do E, né? O meio ambiente, o environment, o E. Mas, claro, o movimento do ESG, né? É um movimento que foi feito para que as empresas, principalmente de capital aberto, assumissem compromissos públicos de o que tu vai fazer em prol do environment, que o carro elétrico é uma das ações, ou os carros sustentáveis é uma das ações, o social, o que tu faz
pro social, tu trouxe várias ações que vocês fazem, de patrocínio, de apoio ao esporte, que ajuda tanto os jovens, as crianças, a sair, às vezes, de uma condição mais difícil de vida para uma condição melhor. E o governança, que é o seguinte, cara, a gente viu alguns casos, como que tu faz para que num ambiente de investimentos, né, tu tem investidor, tu passe uma transparência das ações que tu está fazendo e que seja algo muito coordenado, idôneo, correto. Então, as letrinhas foram criadas para isso, né? A gente vê movimentos, como tu mesmo comentou, cara, isso aí não, né? Tá louco, carro elétrico, por que não bota um chassi a diesel? Os caras me perguntam. Eu digo, cara, mas qual que é o teu tesão com o diesel? O que é que tu tem com esse negócio, velho? Porque tu tem carro elétrico, né? Tu sabe, tu pode não acreditar em nada desse negócio. Mesmo assim, tu sentou para dirigir o carro elétrico, é melhor de andar, pô, sabe? Tu tem uma experiência melhor, ele não faz a coisa assim que eu gosto do ruído. Mas estamos criando ruído. Então agora estamos criando ruído. Mas daí eu vou olhar esse cara, tem ruído. O Mustang tem ruído, igualzinho, né? Não, é até o carro combustão. Esses dias eu aluguei um carro e daí é um carro de uma marca X, um carro normal, um carro com esses motor 3 cilindros, sabe? Um motor 3 cilindros, super eficiente, tudo. Batedeirinha. Mas, cara, vamos combinar. O cara vem me falar que ele não gosta de carro elétrico porque ele gosta do barulho do motor. Cara, ou tu tem um Mustang, uma Porsche que realmente faça um barulho, ou vai pro elétrico. Não precisa de barulho, né, cara? O cara tem um sedã tradicional, aquele do vovô, né? Ele diz assim, não, pra mim é carro a combustão porque eu gosto do barulho. Querido, esses caras dessa empresa aí, eles passaram 20 anos trabalhando em como isolar o ruído. Isso! Tu não pode valorizar isso aí, velho. Isso é bobagem. Isso é bobagem tua. E a experiência, agora puxando um pouco mais para isso, né? A experiência de dirigir um carro elétrico é muito boa. Até em tu pensar que tu tá sendo eficiente com alguma coisa ali é interessante, né? Principalmente para quem tem condição de ter uma placa solar em casa. Pô, tá louco? Não, aí é absurdo. A economia é absurda e a eficiência é absurda, porque a gente tá num grande centro, né? Caxias hoje é um grande centro e a gente viaja muito para os grandes centros. Cara, não tem nada mais eficiente e melhor para ter dentro do grande centro do que um veículo elétrico. Totalmente racional. Não tenho dúvida nenhuma. Totalmente racional. É verdade. Isso, tu tem além da redução de custo, só aí, né? Vou contar que o environment aí do ESG, o do carro elétrico tá pago, tá certo, todo mundo já sabe, mas assim, além disso tu tem uma redução do ruído. Imagina tu pegar um centro urbano, tu viaja, tu sabe, tem cidades que é proibido entrar com carro de entrega a combustão. Londres, né? Londres tem essa restrição. Paris também. Aí o que acontece? Cara, tu anda dentro do centro urbano e o nível de ruído é muito menor. Né? Na China, tu que esteve lá agora há pouco, não tem barulho, não? Tem barulho, tu não ouve barulho. Então tu aumenta muito a qualidade daquele centro urbano, barulhento, tu reduz isso. Fora que tu, além disso, que é o caso da Arrow, a gente tem toda a pegada da eficiência. O que acontece? O cara consegue fazer mais entregas com o mesmo veículo, porque ela move o walk-in, tu caminha, tu tem a facilidade dos pacotes, né? Quem tá seguindo aí que quer acessa a Arrow no YouTube e olha os vídeos que a gente mostra lá. Tem um vídeo muito legal mostrando por que a gente consegue fazer mais entregas com o mesmo veículo. Reduz o custo por pacote e reduz a necessidade de veículos, porque se eu saio com uma van tradicional com 200 pacotes e a Arrow com 400, eu tirei 2 vans aqui. Então até a questão daquele negócio, custo para aquisição é maior. Pô, uma van elétrica contra as duas. É só fazer cálculo, querido. Não vale a pena. É só fazer cálculo. E aí se tu vai com uma van elétrica, num lugar que tu teria que ir com 2 vans tradicionais, às vezes 3, dependendo se for uma Fiorino, que é um veículo menor, tu vai com uma só, tu melhorou o trânsito também. Isso aí. Então, nós estamos olhando o motorista, tu tá olhando o social também, o cara tem uma condição de trabalho melhor. A condição da cidade melhorou, o ruído melhorou, a poluição melhorou, o trânsito melhorou. Então, não é só o E, né? Tem que ter, tá tudo... E a autonomia... Como é que tá a autonomia das Arrows? Hoje o nosso veículo, ele tá com uma autonomia de 200 km, né? Não é o ciclo chinês, ciclo e metro, não. É o ciclo real. O que a gente fez? A gente testou botou lá no grande centro para testar, né? E aí viabiliza quanta operação se tu tem uma redução de 200 km. Né? Tu compra com uma expectativa de 300 km, baixa para 100? Eu fico pensando como é que o cara roteiriza. Né? Então, o que a gente fez? Se eu for fazer o cálculo, vai dar mais de 200. Aí eu peguei, durante os testes com eles ali, eu disse o seguinte, cara, o que vocês acham que faz sentido? Não, faz sentido a gente dizer que tem
essa autonomia, porque isso aqui realmente a gente vai conseguir rodar no dia a dia, né? E claro, o carro elétrico, tu sabe, tu tem uma condição diferente de rodagem. Se tu consegue usar o freio regenerativo, toda aquela energia que tu perde quando tu tá numa descida, tu recupera. Lógico, depois se tu sobe, tu vai gastar mais. Mas aqui tu desceu, tu recuperou. E isso vai equalizando. O motorista ele tem que meio que aprender a dirigir o carro elétrico, né? Aprender. É diferente, né? O carro a combustão, tu tá pisando, o carro elétrico tá tirando o pé. Porque ele navega mais, né? Ele navega. Tu dirige com o acelerador só muitas vezes, né? Isso aí. Não precisa nem usar o que é Os mais modernos, tu tirou o pé e já tá freando. Ele até acende a luz, né? Isso Ele aí. até acende a luz de freio. O nosso também tem essa condição. Então, o cara vai aprendendo a usar e ele vai conseguindo fazer cada vez performance melhor, né? A gente já teve teste, o cara fez 290 quilômetros numa carga, né? É claro, é uma condição. E aí isso depende tamanho de bateria, capacidade, carga, peso, tudo isso interfere, né? O peso interfere muito, na realidade. Muito, né? O pessoal brinca, né? Sim, porque às vezes vão te perguntar, tá, mas eu tenho uma Volvo e faz 450. Por que uma van desse tamanho com 200 bateria a mais faz 200? Peso potência. E carregado, inclusive. Com certeza o teste. Sim, carregado. Tu tem que simular todos os ciclos, né? E aí a gente teve na nossa jornada aí uma pessoa que ele foi fundador de uma empresa de ônibus na Europa. Então ele nos trouxe vários insights aí durante o projeto, e uma das coisas que ele disse para nós é o seguinte: pessoal, o desafio não são os quilowatts, são os quilogramas. Porque a gente queria aumentar a autonomia entupindo de bateria, botar mais bateria, né? Fica mais quilowatt. Só que o que acontece é que fica mais pesado e mais caro, porque tá botando mais bateria. Então, sim, porque a grosso modo vai pensar, mas toca a bateria para cima desse vai fazer 500 km, né? Agora, se tu pega aquele dinheiro que tu gastou na bateria e tu colocar um componente que ele tem talvez uma condição de peso melhor. Né? Tu gasta um pouco numa matéria-prima melhor, tu consegue ir dando mais autonomia para o veículo, né? Melhorando o nível de tecnologia do teu veículo, reduzindo o peso, garantindo a eficiência. Então tem muita coisa para trabalhar que tu tem que ser racional. Invariavelmente tu vai ter que... Mas convenhamos, né? O tamanho que ela é para o que ela carrega, 200 é excelente. E pro dia a dia atende, né? Dá para botar 300? Dá, bota na bateria, só que vai custar mais caro. E tu usa na prática? Na prática talvez não. Cara, a gente tem... E vamos lá, a base de teste de vocês é São Paulo. São Paulo. A gente tem cliente que o cara usa 60 km. Então ele nem carrega toda a manutenção, Júlio, como é que tem sido isso? Porque pode ser que fique na dúvida do consumidor. É que a gente vive em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, bairrista e com esse pensamento aqui, né? Mas em relação à manutenção, hoje uma van convencional, na verdade, creio que pode ser... Isso é uma concorrência indireta, posso falar assim, em relação ao produto de vocês. Uma van convencional, a gente encontra peça em qualquer lugar. Como é que tem sido hoje? Eu comprei uma van Aero em relação à manutenção, tempo de espera, peça, como é que funciona? Pós-venda. Hoje o que a gente tem? A gente tem uma operação muito focada em São Paulo, tá? E a gente tem um service center em São Paulo. E a gente tem postos homologados nas cidades, hoje basicamente é o estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, que tem Aeros rodando. Então a gente tem postos de serviço para atender. Conforme vai vendendo, tu vai abrindo. Eu vou abrindo. Ou contrata com a Nexlog, né? Eu contrato com a Nexlog para já tá fazendo algumas coisas. Não, eu já contrato com a Nexlog porque o que acontece? Eu não consigo manter o estoque, tem peça que custa caro. Eu não consigo manter estoque hoje são 8 postos de serviço. Eu não consigo manter estoque em 8 postos de serviço de todos os componentes. E não precisa, vamos lá, né? E não precisa. Tem solução mais racional. Para a gente conseguir fazer, inclusive, o expresso para conseguir colocar a peça rápido lá no cliente, né? O nosso resultado hoje, a nossa performance, e vocês têm participação nisso, ela é muito boa, porque o veículo elétrico dá problema. Eu digo, sim, dá problema. O veículo a combustão também dá problema. Tá? Os veículos vão dar problema. O que acontece é que o tipo de problema muda. Então, no veículo a combustão, tu vai ter um tipo de problema. O teu motor lá apresentou uma falha, tu tem um vazamento de óleo, no veículo elétrico, tu vai ter problemas que muitas vezes estão relacionados ao software. Então a gente tem muita coisa que a solução é o cara plugar o computador e mandar um software. Atualizou o software. Atualiza o software. Hoje ele dá muito menos acho que ele dá muito menos problema do que combustão, né? Assim, se tu for olhar peça física, né? Tu tem nada para dar problema. Porque essa parte de suspensão, isso aí é tudo padrão, né? Os carros
normais da combustão, dão muito pouco problema de manutenção, a não ser com 500, 1000 quilômetros. Que daí, mesmo assim, tem testes aí, vamos falando inclusive um cliente nosso aí, os carros fizeram um teste na 4 rodas de um carro chinês aí que 1 milhão de quilômetros e a suspensão perfeita. Perfeito. Tem muito também do jeito que o cara usa, né? A gente tem locais que os caras usam o nosso veículo que ele bate muito embaixo, né? Ele acaba batendo, então danifica. Mas o que acontece? Como a gente constrói o nosso veículo, como o nosso sistema de construção ele é muito semelhante ao do ônibus, não da van tradicional, que é chapa estampada. Isso aí. Então, num veículo tradicional, se ele for mais baixo e ele bater, muitas vezes a pancada dá direto na bateria. Então a gente sabe de Vai danificar a bateria. outras montadoras, o cara projetou o carro para rodar na França. Não ali em São Paulo, naquelas valetas ali. Para passar água. E daí, cara, aquelas papas água. Detonou a bateria. E não é um, foram vários. A gente não tem esse problema porque a gente realmente, como a gente projetou o carro todo no Brasil, né, o meu carro vai ter problema se eu mandar ele para a Europa, que ele vai estar superdimensionado. Agora aqui ele está preparado para aguentar a porrada. E mesmo assim a gente encontra situações em que pode quebrar um componente, pode danificar. O mau uso, hoje, ele é um dos principais problemas que tem, não só para a Aero, para qualquer montadora. Né? Né? Então, o que a gente tenta fazer quando a gente olha uma aplicação, é muito simples para mim olhar e dizer que isso aqui é mau uso. E o mais fácil tudo bem, teve um mau uso, mas o que eu posso fazer para que, mesmo numa situação de mau uso, o veículo não se danifique? Então a questão de manutenção está tudo dominado, aonde tu tem maior volume, tu está conseguindo atender, e aonde tu não atende, tu tem o teu CKD aqui, tu despacha para onde precisar. A gente consegue atender bem, tá? E hoje a gente tem um tempo de resposta em torno de 13 dias e meio. Perfeito. Que é muito rápido. Ótimo. Muito rápido. E ele é muito rápido, claro, porque a gente tenta ser rápido, porque a gente fica sempre focado em atender o cliente da melhor forma, tentar resolver rápido o problema dele, tirar a burocracia da frente. A gente tem muito veículo que ele é alugado, né? Ou seja, a locadora compra de nós e entrega pro cara. O cliente tem um problema, eu não deixo ele acionar a locadora, porque se entrar no processo burocrático da locadora... vai direto na ponta, resolve. A locadora não vai deixar o ativo dela parado. Ela vai arrumar, eu sei disso. Então eu vou lá, arrumo, e depois... Tu te acerta a colocação. Eu mando a conta. Então, o que acontece é que a gente consegue fazer muito mais rápido do que os nossos concorrentes para fazer o carro voltar a operar. E boa parte dos nossos problemas, como eu comentei com vocês, são relacionados ao uso e ao software para esse uso. Então eu tenho que ir lá e fazer uma adequação de software. Né? Hoje a gente ainda não faz o over the air, né? A gente ainda, até por uma questão de segurança, a gente ainda faz a atualização plugando o computador ali. Física. Mas mesmo assim a fábrica conecta no computador da galera do Service Center e faz a atualização remota para garantir que isso seja feito sempre da melhor forma possível. Porque vamos lá, o nome do nosso podcast é Descomplicando a Logística. Eu acho que tu acabou de dar um exemplo prático de como descomplicar a vida isso aí, do usuário, né, cara? Tu falou o nosso mantra aqui, né? Resolve. Cara, resolve. Resolve o problema, depois a gente vai ver como é que resolve a burocracia. Né? Júlio, caminhando para o final aí do nosso episódio, meu amigo, vamos lá. Por mais que não exista pessoa que não tenha ouvido falar, discutido a respeito sobre carro elétrico, para aquele cara resistente, né, que ainda não conheceu esse mundo, qual que é o teu conselho? As resistências que eu ouço, existe a resistência técnica. Ontem, inclusive, eu estou fazendo um curso, né, e daí tem algumas aulas. Um colega perguntou: olha, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí mais do que o senhor acha para o carro elétrico. A restrição do uso do carro elétrico aí, porque não vão ter energia suficiente, porque não gera energia, né? E até o professor não conhecia também do assunto, ele não conseguiu responder. Né? Eu não me meti, ele, claro, fiquei na minha, sou aluno também, mas assim... Tu vai carregar o teu veículo, ele vai utilizar uma quantidade de quilowatts. A bateria tem 48 kW, 50 kW, a nossa tem 80 kW. Tem bateria de carro que tu tem aí de, sei lá, 110 kW. Cara, vamos pegar uma média aí. Vamos pegar o do Aero One, 80 kW a bateria. Quanto custa o quilowatt? Cara, o cara que tem placas solares, o cara paga 10 centavos por quilowatt. E assim, ele usa nada da rede, né? Ele usa a energia da placa solar dele. Essa restrição de que vai faltar energia por causa dos carros elétricos, isso aí não existe. É uma quantidade de energia muito pequena. Eu brinco que só vai faltar energia se faltar o sol, né?
Não, eu pergunto isso. Não, tu pega o cara que o cara tem carro elétrico e tem frota elétrica, 10% da minha frota elétrica. Nosso sonho, tá? Nós temos um cliente que o cara tem 4.200 veículos elétricos na frota dele. Tá louco. Se tu for perguntar para ele se a conta elétrica dobrou, triplicou, ele vai dizer que não. Não, a eficiência dobrou. Cara, porque não é esse. Ele tem coisa que consome ar-condicionado, tem um monte de coisa que consome. Né? Então, essa é a primeira coisa, tira esse mito. A segunda é o seguinte, bateria. A bateria vai explodir. Cara, hoje, as químicas de bateria, em especial lítio, ferro, fosfato, que é a que a gente utiliza, ela é uma química muito segura. O cara faz teste perfurando a bateria, crash teste com bateria. Tem um teste que o cara faz que ele bota a bateria dentro de um forno, derrete toda a bateria, o cover da bateria, tudo, 1 metro de chama e a bateria não explode. Ela danifica, obviamente, mas ela não explode. Né? Recentemente teve uma enchente em São Paulo, o carro ficou 1,20 m embaixo d'água. Ele danificou componente como ventiladores, coisas. A bateria, os componentes eletrônicos não danificaram. São blindados, né? São blindados, o cara não levou choque, o motorista achou que ia levar choque, não levou choque, né? Então, o cara fica preocupado que vai explodir a bateria do carro do vizinho dele, né? Mas ele passa o dia inteiro com o celular no bolso aqui, ó, que tem exatamente essa bateria aqui, ela é menos segura que a do carro. Ela é mais suscetível a uma explosão do que a do carro. Então, e eu acho que tem tanta gente querendo negar o sistema elétrico no mundo que se tivesse acontecido um caso, ele já ia estar estampado em todos os jornais. Mas como toda mudança, né? Existe esse pé atrás. Eu digo isso porque, falando de carga aérea, que é o nosso chão, que a gente fala, 80% é até 50 quilos. Então, tem coisa grande, tem 200 quilos, coisa grande, tem, perfeito, show, mas 80% é até 50. Então, tem todo mundo que está nos ouvindo, ele tem uma probabilidade, é lógico, de consumir esse conteúdo com interesse em conhecer o Aero muito grande. Então, por isso que eu te comento, né? O que faria uma pessoa de não comprar um carro elétrico? Tu deu outro exemplo legal também para nós falar, porque tu tem boa parte do teu transporte que ele é feito aéreo, mas tu tem aquele caso específico que tu não vai fazer dessa forma. Tu vai usar outro modal, tu vai fazer de outra forma, ou enfim. A mesma coisa vale para o carro elétrico. O veículo elétrico, né, de maneira geral, hoje ele é um remédio para uma dor. Então, se tu tá com dor de cabeça, tu toma aspirina, tu vai tomar um paracetamol. Se tu quebrou a perna, tu não vai tomar isso aí. Aí tu faz uma outra. Então, por que eu digo isso aí? Tem operações, o cara tem um transporte rodoviário de 2.000 quilômetros para fazer. Meu querido, talvez um dia. Hoje, ou milênio, sei lá. Hoje tu vai fazer o seguinte, tu vai ter um caminhão a diesel, nada vai ser melhor que isso. Agora, não quer dizer que se tu estiver rodando 100 quilômetros dentro do centro urbano, a melhor opção é entrar com um caminhão bitrem a diesel. Que, vamos lá, né? São Paulo tu nem pode rodar, né? Nem pode. As vans maiores não podem. Então, a gente está falando de grandes centros, né? De locais de grande fluxo ou até mesmo de locais menores, cidades menores que precisem de um onde é relevante, né, o Last Mile, que é um assunto tão comentado nas feiras que a gente tem ido, o Last Mile... E outra coisa, né, Júnior, hoje todo mundo tá fazendo cálculo, né? Todo mundo tá botando... virou a briga dos centavos, né? Então, na briga dos centavos, eu acho que tu ter a possibilidade de poder eletrificar uma frota... E como eu comentei, nem todos os negócios, nem todas as frotas, nem todas as operações vão caber um carro elétrico. Isso. E aí o cara tem que, pelo menos não agora, o cara vai ter que ter a racionalidade de dizer, cara, nesse negócio aqui, eu digo do nosso lado, meu querido, vai com uma van tradicional que tu vai ficar melhor. Agora aqui tu pode ter certeza, nessa operação aqui, o melhor é tu vir com o elétrico. A gente tenta ajudar o cliente, inclusive, para que ele entenda, né? É um pouco do trabalho que vocês fazem. Exatamente, personaliza. Desmistificar. Descomplicar. A gente cansa de sentar na frente do cliente, né? E ele nos colocar uma situação, olha, eu tenho essa e essa situação, eu disse, cara, dessa aqui eu não consigo te ajudar. Porque o nosso business é esse, a gente vai conseguir resolver dessa forma. Não dá pra conseguir agradar todo mundo, eu gostei demais, vou usar. Vou usar, porque, cara, quando, por exemplo, a gente atende muita indústria, e o que a gente faz de fato é o inbound, né? Quando é aquilo que, enfim, uma máquina às vezes parou, às vezes estragou, ou não tem matéria-prima para continuar a tocar a produção, que vai parar a linha de produção, aí é o nosso chão. Então, de fato, a gente tem uma eficiência, um nível de rastreamento, uma coleta, uma entrega completamente pensada nesse tipo de modelo de negócio, né?
Agora, é lógico que o cliente, aquele que tem, sei lá, entrega o outbound de fato, produto final, ele gostaria de ter essa experiência para entregar para o cliente dele, na verdade, esse rastreamento, essa personalização, né, essa rastreabilidade de fato. Mas não é outro remédio, é outro tipo de veículo, é outro caminhão, é outra operação, é outro nível de rastreamento. Então nem sempre vai dar para abraçar o mundo, na verdade, né? Nós vamos fazer uma pequena parte, né? Vamos vamos tentar fazer a nossa parte. E bacana, e para quem não conhece aí, Júlio, manda o teu site, como que te encontra, como é que a galera te encontra para comprar um Zero. Legal, putz, muito boa. A gente tenta ter uma atuação legal nas redes sociais, então a gente compartilha muita coisa, nosso Instagram tem bastante coisa, o nosso YouTube a gente tem colocado conteúdos diferentes, claro, né? O LinkedIn a gente coloca também, a gente tem rede. A galera que trabalha na Arrow tem rede no LinkedIn ativa também, o pessoal nos acessar, a gente compartilha bastante coisa. E através do site, tem o link do WhatsApp lá, vai direto para o nosso WhatsApp, conversa com a galera do comercial. Às vezes o cara quer trabalhar na Arrow também, vai para o RH. Importante também, estamos em busca de novos talentos. Novos talentos. Arrow Mobility. @ArrowMobility, e o site é o www.arrowmobility, né, o Arrow da Flash, como é Flash em inglês, o mobility de mobilidade.com.br. Então, acessou lá, e se digitar Arrow no Google ali, se não é o primeiro ou o segundo ali, tu já consegue acessar. Já bota Arrow elétricos que já vai. Estamos na expectativa de sair as minis, né, as menores aí pra gente. Até a gente conversou bastante, eu desde a primeira vez, tu sabe disso, quando começou a história da Arrow, eu já escrevi lá, Júlio, um dia, quem sabe, a gente vai ter uma... Porque eu realmente sou um entusiasta do elétrico, eu acho extremamente importante, além de ser extremamente competitivo. Quem faz cálculo sabe que vale a pena, né? Me arrependi de não ter comprado carro elétrico antes, me arrependi de não ter colocado placa solar antes. Eu acho que é uma possibilidade que a natureza nos dá e é muito mal usado. A gente usa muito pouco ainda do que... Bela mensagem. Né, do que a natureza nos proporciona. Bela mensagem. Né? Então a gente usa a água errado, a gente usa a luz de forma errada. Eu tenho um desejo, assim como ser humano, que as construções, né, as novas construções, elas tenham que ser eficientes, 100% eficientes. Água da chuva, energia solar, sei lá, recaptação da água, a água que vai... Sabe aquela história de melhorar a vida do ser humano? E eu acho que o carro elétrico é isso, né? Ele melhora a vida do ser humano que vive num grande centro, principalmente. Então, parabéns pela iniciativa, é bem bacana, é bem legal, né? A gente vê um amigo aí de perto com esse sonho, e tu sabe que tu é um inovador nessa área, e a gente ainda vai ver muito sucesso, muita coisa bacana, muita coisa grande vindo por aí. Só questão de tempo e de resiliência, né? Temos que ter resiliência para aguentar o processo. Sem dúvida. Muito obrigado, Júlio, pela tua participação mais uma vez. O pessoal que está nos acompanhando, @ConnexLog, da mesma forma que o Júlio comentou, né? É só colocar lá ConnexLog no Google que a gente vai aparecer também. A gente está presente em todas as redes sociais. Cada vez mais a gente está buscando trazer assunto relevante como esse. E sempre, na verdade, né? Além de nos seguir, compartilhar, nos critica, comenta, compartilha, nos indica conteúdo, né? Que a gente vai ser muito feliz. Fala lá o que tu acha do carro elétrico. Exatamente, que a gente vai poder... Aí a gente coloca o Júlio para responder, né? Top. Esse é o assunto do engajamento, porque tem os defensores, tem os críticos, é um assunto bem... É isso aí. Bem legal. É legal. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.